estando no horário da nossa atividade. Agradeço a presença de todos que vieram prestigiar aqui de forma presencial e também aqueles que estão de forma online. Também agradeço a presença dos representantes do Centro Espírita da Vargem Grande e do Caminheiros também, que vieram prestigiar hoje. A família é um laboratório de experiências preparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Joana de Anjos. Para a preparação do nosso ambiente da noite, convido os jovens Johan e Rafaela, participantes do grupo da juventude desta casa, para ler a mensagem. Boa noite a todos. A criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Esse oleiro hábil é um educador, que deve modelar o ser social digno, de forma que possa construir a sociedade harmônica. A paz do mundo depende da educação da infância. Quando a criança é capaz de liderar outras, prepara-se para conduzir os grupos humanos mais tarde, nas diferentes áreas da existência, culminando muitas vezes no comando de povos e de nações. Realizará esse ministério exatamente conforme aprendeu nos dias formosos da construção da sua personalidade, delicadamente trabalhada pela paciência e sabedoria dos seus educadores. Constelação Familiar de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Bom, e a interpretação dessa mensagem é que diz que a criança é como uma argila que pode ser moldada com cuidado, e que a educação é o que forma o adulto do futuro, além de ser na infância em que nascem os líderes e construtores de um mundo mais pacífico. Obrigada, Joana e Rafa. Convido agora para conduzir o nosso pensamento em prece Eliane Guense de Pimenta, coordenadora do Departamento de Infância e Juventude. Boa noite. Vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos em prece, visualizar a figura meiga e doce de Jesus. Seu olhar, que esse olhar possa encher os nossos corações de esperança e fé. E rogar a Ele e a Deus o amparo a todas as famílias e a assistência para as atividades da noite de hoje. Agradecemos essa oportunidade e pensamos nele, em Jesus, que Ele nos ampare e nos proteja. E assim que possamos estar abertos com o nosso coração e a nossa mente, a mensagem dessa noite. Que ela possa servir para os nossos conhecimentos, que nos traga orientação à nossa caminhada. A caminhada nossa junto ao nosso próximo e junto aos jovens que estão junto conosco. Agradecidos que somos, Mestre amado, pedimos a sua proteção e que possa envolver a nossa palestrante nas melhores vibrações nessa atmosfera de harmonia e fraternidade. Fica conosco, Mestre amado, guiando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Helena.
Desde o primeiro dia da nossa Semana da Família, o Centro Espírita Manuel Figueira Neto, estamos homenageando a família espírita responsável por ter fundado esta casa e ela existir até hoje, trazendo conforto a tantas famílias que procuram. Eu estou sempre repetindo o início e acrescentando mais uma parte. Manuel Figueira Neto nasceu em Paranaguá em 19 de outubro de 1864. Casou com Maria Bender e teve 8 filhos. Em Paranaguá, iniciou a doutrina espírita com o Dr. Leocádio José Correia, médico humanitário daquela cidade. O senhor Figueira, como era chamado, lançou a semente da doutrina espírita em Santa Cruz do Sul, fundando o primeiro núcleo espírita em sua própria residência, quando aqui chegou por volta de 1920. Posteriormente, as reuniões passaram a realizar-se em um antigo depósito anexo à residência do senhor João Gabriel Martins e senhora Geni Rezenberg Martins. Alguns anos depois, em 16 de abril de 1949, iniciou-se a construção da atual sede. Em 1º de março de 1951 foi inaugurada esta sede aqui, com a presença de 88 pessoas. Alguns desses trabalhadores desta casa, onde me incluo também, são descendentes dos nossos irmãos participantes da primeira diretoria. Homenageando a todos eles, convido Antônio José Portes Júnior, neto do senhor Antenor de Paula Maciel, primeiro secretário da primeira diretoria e bisneto de Manuel Figueira Neto, para fazer a apresentação da palestrante desta noite. Muita paz a todos. Houve nos a tarefa de fazermos a apresentação da nossa irmã que veio de Curitiba a nos trazer esclarecimentos, a aumentar o nosso capital de conhecimentos a respeito da doutrina espírita. A palestrante de hoje é Inês Bailão de Moraes Monson. Ela é natural de Goiânia, do estado de Goiás, e atualmente é trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, do CEIC. Ela é espírita desde o nascimento e já realizou diversas atividades dentro de sua casa espírita, onde atualmente é coordenadora da área da família. Ela é casada e tem 3 filhos. Trabalha profissionalmente como professora de yoga para gestantes e preparação de casais para o parto. Então, dito isso, nós convidamos para fazer uso da tribuna para nos brindar. Seja bem-vindo. Obrigada, boa noite. É realmente uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, onde eu tive grata satisfação de receber o convite para a gente conversar acerca dos nossos jovens, né? Nessa Semana da Família, que é esse tema mais atual e necessário do que nunca. Vivemos momentos em que as famílias sofrem grandes abalos. E fazer semanas como essa que a Casa Espírita aqui realiza é muito importante, porque qual a outra alternativa nós temos se não refletir acerca dos temas da família dentro de uma doutrina que é tão esclarecedora, tão consoladora? Então isso é muito para todos nós, né? Ter essa oportunidade de pensarmos a família dentro daquilo que a doutrina espírita fala para nós. E o tema da nossa noite é Juventude e Vícios, caminho de escolhas e consequências. Uma temática bem ampla e bem profunda que a gente vai procurar conversar aqui hoje, sempre trazendo à luz da doutrina espírita, né? Começando por esse conceito de juventude. Juventude, quando a gente fala, vem na nossa mente
essa fase que é a transição da infância para a idade adulta, né? Ora, eu vou usar o termo juventude, ora o termo adolescência, porque os livros de referência que eu mais usei, eles usam esses dois temas, né? Mas para a gente entender, a adolescência, ela está dentro da juventude. A juventude ela é uma fase mais ampla. Ela vai, tanto no aspecto legal quanto comportamental, ela vai abranger um maior número de anos das nossas vidas, né? Então, se considera um jovem alguém que tem entre 14 e 15 anos até 29 anos de idade. Então, é dito que você, dentro desse elástico, né, você vai ter os adolescentes jovens, os jovens e os jovens adultos. Então, a gente fica nesse meio que, tanto em se falando quanto de adolescência quanto de juventude, a gente sempre faz referência a uma fase de transição. É a transição da infância para a vida adulta, a vida onde a gente é autossuficiente e responsável por nós mesmos, né? Então, juventude, de uma forma geral, tem essa conotação, essa ideia. É uma fase de transição e muitas transformações. E aí, quando a gente olha para o momento do nosso planeta, dentro do que a doutrina espírita diz para nós também estamos numa fase de transformações e transição. A gente não fala que nós estamos vivendo a nossa transição planetária. O nosso planeta Terra, ele está migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nesse momento planetário que a nossa humanidade vive, nós também estamos passando por muitas transformações. E essas transformações, elas se fazem sentir, né, através de um abalo, que a espiritualidade diz, um abalo nas nossas estruturas morais. E isso vem acontecendo já desde algum tempo e é percebido por nós. Então, o que a gente vê e percebe é, muitas vezes, essa ausência de diretriz clara, né? Então, a gente vive uma época onde nós, enquanto sociedade, fomos relativizando tudo e as diretrizes deixaram de ser muito claras daquilo que é o certo, o errado, o que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve. Então, a gente tem é como se você pegasse ali um tambor com água, né, e no fundo está sedimentado ali uma sujeira, e você sacode esse tambor, então aquela sujeira ela vem toda para cima. Esse é o abalo das estruturas morais que nós vivemos enquanto planeta Terra nesse momento. A doutrina espírita traz isso para nós, né? E é muito interessante a gente, embora a gente pense muitas vezes que nós estamos no olho do furacão, vivendo o caos do caos, é importante a gente ter a clareza de que nós estamos avançando. Talvez a gente não perceba, mas nós, enquanto humanidade, avançamos nessa fase de transição planetária. Assim como os nossos jovens e adolescentes sempre avançam, embora a gente talvez ali naquele momento não consiga perceber, não consiga sentir isso, né? E quando a gente até dentro da doutrina espírita usa o termo o amanhecer de uma nova era, é porque nesse processo de transição nós já começamos, como um novo dia que quando começa, ele nunca começa claro, com o sol brilhando, 6 horas da manhã. Um novo dia sempre começa à meia-noite, um momento de escuridão, um momento de perigo, e assim a gente vai até lá por umas 4h30 da madrugada, quando de fato a gente começa a perceber que é um novo dia, né? Então nós estamos vivendo esse momento. E aí é importante a gente contextualizar isso, porque isso faz diferença para a juventude. Quem aqui já tem mais idade, viveu uma juventude em um outro momento, em um outro contexto, faz diferença para o momento, para o contexto que a gente está agora. Então a gente tem essa somatória de transições, né? É a transição do indivíduo e é a transição do nosso planeta.
E aí nós vamos, nesse livro Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, em que ela traz vários temas acerca da adolescência, ter na introdução a seguinte fala de Joana de Ângeles. Nesse sentido, esse que a gente contextualiza, né, esse mundo de hoje, nesse sentido, as grandes vítimas da ocorrência são os jovens, que imaturos se deixam atrair pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a sua existência, às vezes de forma irreversível. Então, a nossa benfeitora faz esse livro dedicado à adolescência justamente por perceber que nesse contexto de transição em que vivemos, nesse contexto em que o caos se torna o nosso cotidiano, em que a gente sacode as estruturas morais da humanidade, os jovens que são imaturos, e às vezes para nós, quando somos jovens, é difícil aceitar essa ideia, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esses jovens, eles são muito mais arrastados ao erro do que aqueles que já estão numa idade mais avançada, aqueles que já estão na fase adulta, né? E no livro Vivências do Amor em Família, o Divaldo coloca assim também, quando ele reflete acerca da juventude no mundo atual. Temos que contabilizar também o processo contínuo de perdas de valores éticos de que padece a sociedade contemporânea. Então, Divaldo traz para nós essa imagem de que a gente precisa contabilizar anos de perda de valores éticos. Porque às vezes nós, como adultos, como pais, eu também sou mãe de filhos adolescentes, a gente cai no lugar comum de rotular a juventude, né? Essa juventude não quer nada com nada, essa juventude de hoje só quer saber disso, a juventude de hoje, esses jovens. Então a gente às vezes cai nesse lugar e esquece que a juventude de hoje é resultado de nós mesmos, né? Nós, os da melhor idade, nós, os adultos, forjamos o mundo de hoje e forjamos os jovens de hoje. Assim como foi lido na mensagem que a criança é argila moldável, e eu achei super apropriado, o jovem ele não é mais argila moldável, mas ele ainda está sob a nossa tutela e responsabilidade. Ele ainda recebe as nossas impressões e ele ainda precisa das nossas diretrizes. Então, quando a gente olha para a juventude, a gente está olhando para o resultado do nosso trabalho como humanidade. Por isso, ir para esse lugar de rotular a juventude de aborrecência é quase que um depoimento contra nós mesmos, contra o nosso próprio trabalho, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e entender que nesse processo de crescimento como humanidade, o ponto que nós chegamos hoje, onde a gente muitas vezes fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? A que ponto nós chegamos? Somos nós adultos que construímos esse ponto, né? Os jovens estão chegando agora e recebendo esse mundo, né, dessa forma. E isso, no contexto de transição da fase de criança para a fase adulta, pode ser muito assustador. Porque existe uma questão assim: a criança, quando ela olha para o adulto, para ela, tudo que o adulto faz é o certo, ela não relativiza. Por isso, o nosso cuidado com a criança é tão grande no exemplo, na forma como a gente fala, como a gente age. O jovem, o adolescente, ele já começa a perceber que meu pai está falando isso, mas na verdade não é bem isso. Não com essa nitidez, com essa clareza, mas essa percepção de que o mundo não é tão bom, tão bonito, tão belo, essa percepção ela vem a partir da adolescência. E aí, se nessa fase de transição o que a gente mostra é essa falta de diretriz moral, como diz a benfeitora, é esse caos, essa estrutura muito abalada, isso pode ser assustador para esse ser espiritual que está terminando
o seu processo reencarnatório. E é aqui que eu quero aprofundar um pouquinho mais ainda o entendimento da juventude com vocês. Nós aqui somos todos seres espirituais, né? E todos bem velhinhos espiritualmente. Ninguém começou como individualidade agora, né? Então, alguns aqui estamos na fase adulta, outros na juventude, outros na fase idosa, e isso é apenas um momento da nossa vida espiritual. E por que será que dentro desse processo espiritual, que é o foco da encarnação, é sempre a nossa evolução, por que existe essa fase tão complexa da juventude? Não dava para pular essa etapa porque o bebezinho é tão fofinho, a criança é tão bonitinha, né, e tal, e depois a gente já podia virar adulto e resolver todos os problemas, era mais simples. Por que será que Deus pensou dessa forma, né? Porque nós precisamos disso. E aí, ainda sobre a infância, é importante a gente destacar aqui, de todos os seres vivos do nosso planeta, nós somos o que temos a infância mais longa. Nós precisamos de mais tempo para aprendermos as coisas, justamente porque nós somos seres de aprendizagem. Nós não somos seres de instinto. Então, se você tem um filhotinho de cachorrinho, ele vai fazer au-au em qualquer lugar do planeta. Ele vai fazer au-au no Brasil, na China, na Rússia, no Japão, na Índia. Agora, se você tem um filhotinho humano, um bebezinho, ele vai falar a língua e vai ter os costumes, os hábitos e as crenças do lugar que ele aprendeu a viver. Então, é preciso desse tempo, que é um tempo, como nos diz a espiritualidade, um tempo de repouso para o espírito, a infância. A infância está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Os espíritos dizem que a infância é um período de repouso para o espírito, para que este se torne mais receptivo às novas impressões. Então pensa, gente, assim, o nosso espírito, ele nunca descansa, porque depois que a gente desencarna, a gente não vai ficar descansando. Muito pelo contrário, a gente vai se deparar com todo o nosso balanço da nossa última existência, né? Quando a gente dorme, o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito não. Ele pode trabalhar, ele pode aprender, ele pode ficar saracoteando por aí, a gente não sabe, mas ele não fica repousando. A fase que o nosso espírito repousa é a infância, porque na infância o corpo não está todo desenvolvido e ele não permite total expressão daquele espírito. Então o espírito dá uma descansada. Enquanto isso, nós pais vamos educando aquele ser, imprimindo nele novos comportamentos, moralidade, o conceito de Deus. Nós vamos tendo tempo também de passar coisas novas para esse espírito imortal que está repousando num corpinho em formação. E aí, quando chega a adolescência, começa a haver um despertar desse espírito que estava repousando. O corpo, ele não terminou de se formar ainda, mas ele já oferece condição para esse espírito começar a se expressar de uma forma mais direta, né? Então, lá nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz assim: a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, que seria ali por volta dos 16, 17 anos, é o espírito retomando a natureza que lhe é própria e se mostrando. Então, porque Kardec pergunta para os espíritos o que acontece com o indivíduo que de repente é criança e muda totalmente de comportamento numa determinada idade, que ele dá esse marco, né, saindo da adolescência. E a espiritualidade responde que é o espírito retomando a natureza que lhe é própria e se mostrando. Então, enquanto o corpo está finalizando o seu processo de amadurecimento, esse espírito que estava mais adormecido começa a se reconectar com o seu próprio passado espiritual, com a sua própria história como alma, né?
E aí nós temos uma outra informação da espiritualidade, aí lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, que fala sobre a epífise, ou né, a glândula pineal, nós temos a informação também de que por volta dos 14 anos, essa glândula, que quando o livro foi escrito, né, há décadas atrás, para a medicina, era unicamente uma glândula que tinha a função de conter os hormônios da sexualidade, e aí nessa idade a glândula morria, ela deixava de funcionar, e os hormônios da sexualidade começavam a trabalhar no corpo, né? Então ali André Luiz traz para nós a informação de que é por volta dos 14 anos que a glândula pineal, que é também chamada de a glândula da vida mental, começa a funcionar. Porque quando ela libera esses hormônios da sexualidade, ela também faz uma reconexão nossa com o nosso próprio passado espiritual. É nessa idade da juventude que nós começamos a nos conectar com nós mesmos. E isso não é um processo consciente, né? Tipo, eu me lembrei agora, eu fui isso, eu fiz isso. Não, não é assim. Mas isso vem através de comportamentos, sensações, impulsos, tudo novo para esse ser que até então estava num corpo muito infantil e com a sua alma repousando, né? Então, como o André Luiz coloca ali para nós, por volta dos 14 anos existe esse reajustamento da glândula pineal com essa nova estrutura orgânica, com esse corpo que já está bem formado, mas não está acabado. E aí ele escreve uma frase, uma expressão que é tão bonita, né? A glândula pineal, ela desata os laços que nos ligam às nossas outras existências, que ligam uma existência à outra. E isso tudo acontece na adolescência. Tudo isso acontece na juventude. Por isso que é muito reducionismo a gente limitar essa fase a uma adolescência. Todas as fases das nossas vidas vão ter dificuldades, mas em todas elas também existe beleza e aprendizado. E falar tanto, eu quis frisar tanto essa compreensão nossa sobre os jovens, para que a gente possa olhar para essa fase de uma nova forma agora. Primeiro que todo mundo aqui que não é jovem já passou pela juventude, né? Não tem como chegar onde a gente chegou sem ter passado pela juventude. E entender a delicadeza e a importância dessa fase para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida imortal, né? Porque todo mundo está aqui para evoluir e essa fase é necessária nesse processo. E aí a gente tem também, como temos jovens aqui também conosco, né? Aí a gente precisa também, sempre esse cuidado para não ir para os extremos. Ao mesmo tempo que eu, como adulto, não vou rotular essa fase e reduzi-la aos seus aspectos mais difíceis, eu também, enquanto jovem, preciso entender o que acontece e reconhecer na figura do adulto que melhor se esse adulto for o meu pai ou a minha mãe, mas se não for um adulto de referência, que eu possa ter, entendendo como referência, entendendo que eu ainda preciso de orientação, eu ainda preciso de ajuda para me organizar nesse mundo. E aí a gente tem um livro que é o primeiro livro que o Raul Teixeira, aliás, eu acho que ele ainda não psicografou, depois do AVC que ele teve, que é esse livro, Avisos Espíritas para a Juventude. É um livro que o espírito Ivan de Albuquerque escreve para os jovens. Mas quando a gente, como adulto, lê, é muito interessante também, porque a gente vai entendendo, né? E a gente consegue se colocar no lugar desse jovem e, inclusive, olhar para nós como pais, como educadores, como adultos, para ver se nós estamos conseguindo fazer o que ele fala aqui, que o jovem deveria esperar desse adulto, né? E aí tem um capítulo aqui desse livro
que Ivan de Albuquerque chama de vírus obsessores. Então ele pensa num vírus, né? A gente tem aí um exemplo muito recente de um vírus muito poderoso na nossa sociedade. Aqui ele chama os obsessores de vírus, né? Então esses espíritos que querem se conectar conosco para nos prejudicar, se vincular a nós para nos prejudicar, né? Os obsessores, ele chama de vírus. E o capítulo então se chama Vírus Obsessores. E ali ele vai falando que para esse vírus, o grupo de risco é a juventude. Para o Covid, o grupo de risco eram os idosos. Tem vírus que o grupo de risco são as crianças, são as gestantes. Aqui, o grupo de risco são os jovens. Porque justamente os jovens se encontram nessa fase de turbulência, nessa fase de transição, e às vezes o jovem se coloca numa postura de rebeldia. E aí ele então se torna mais disponível ao vírus obsessores. Ele escreve assim: muitos jovens se deixam prender aos galhos da teimosia e aos ímpetos da raiva. E só precisam de um observador espiritual para que se feche um contato do sugador da seiva da vida. Então olha que imagem, né? Eu, jovem, me estabelecendo no mundo, mas como todos, sou uma alma imortal, trago as minhas dificuldades e me prendo à raiva, à rebeldia, à teimosia. E nisso eu abro uma brecha para esse vírus se conectar comigo. E daí ele completa, ele fala: todos nós, apesar das nossas virtudes, temos muitos erros passados e erros no presente, que ensombram a nossa alma, deixam as nossas almas com sombras. Por causa disso, esse vírus obsessores aproveitam os deslizes nossos e nos amarram aos postos do sofrimento. Então aqui é muito importante que os jovens estejam atentos à conduta que eles escolhem adotar para a sua própria vida, à postura que eles escolhem. E nós, pais, educadores, também, né? Porque era como nós, com o nosso pai, com a nossa mãe idosa na época do Covid. Não, você não vai assim, não, você não vai nesse lugar, não, pelo amor de Deus, não, mãe, você não pode, pai. A gente fica atento aos nossos afetos que estão nos grupos de risco, dos vírus que circulam por aí. Então a gente precisa estar atento aos nossos jovens, né? E ele vai ali no capítulo linkando vários padrões de comportamento que a gente encontra muitas vezes nos jovens, mostrando como que isso se conecta com esse vírus obsessores. E aí, partindo agora para a parte dos vícios, né? A gente tentou trabalhar aqui bem esse conceito da juventude. Relacionando a juventude agora com esse aspecto dos vícios, primeiro é importante a gente reconhecer que vício não é uma coisa exclusiva de jovem. A gente tem vícios em todas as faixas etárias, né? Hoje, infelizmente, até nas crianças, porque a gente tende a, quando fala em vício, pensar em substâncias, né? E aí nós vamos ter o álcool, as drogas, o cigarro. Mas existem os vícios comportamentais, dentro dos quais nós temos os jogos eletrônicos, as redes sociais. Inclusive, vocês tiveram palestra aqui sobre isso, e isso vicia. E as crianças hoje estão tendo acesso a essa droga. E o seu comportamento se torna um comportamento viciado. Então, o vício não é exclusividade de juventude, mas como a gente falou anteriormente, a juventude é o grupo de risco para os vícios, tá? E o vício, então, nesse olhar também, assim, geral, ele é um hábito, um hábito repetitivo. Esse, se você jogar ali no Google, é o conceito de vício. Um hábito repetitivo que causa prejuízo à vida das pessoas. Então, se eu estou falando de hábito, eu estou falando de algo que é aprendido e cultivado.
Porque hábito é isso, hábito a gente aprende, pode ser até que a gente aprenda por assimilação, sem consciência. As crianças, elas repetem os nossos hábitos e elas não racionalizam antes, elas só repetem. Então, hábito a gente aprende e a gente cultiva. E causa prejuízo. E esse prejuízo a gente sabe o que é. Ele vai causar uma dependência, eu não consigo ficar sem, gera alterações orgânicas, então eu tenho muitas vezes alteração das estruturas mesmo de funcionamento do cérebro e nas relações, né? Gera impacto nas relações, na família, no trabalho, nas relações sociais. Então o vício é esse hábito que se repete e traz prejuízo para a minha vida. E aí, de novo, nós vamos ter... É importante a gente trazer isso para a nossa mente, para não pensar assim, não, eu não tenho vício nenhum, eu não bebo, eu não fumo, não uso droga. Mas os vícios não se resumem a isso. Nós temos os vícios comportamentais, onde hoje a gente vai ter, infelizmente, o aparelho celular como um grande fator de viciação de todos nós. Não é o aparelho em si, não é pegar no aparelho que vicia, mas é o uso que a gente faz dele, em especial das redes sociais. Mas aqui a gente também tem um destaque muito grande para os jogos eletrônicos e para a pornografia, que está dentre os maiores vícios da juventude. Então, o olhar sobre vícios, ele precisa se ampliar. A droga, o álcool, o cigarro, hoje com a questão do cigarro eletrônico, que é mostrado como algo que faz menos mal, no entanto, o que se tem de informação científica é o contrário. Então, tudo isso está muito acessível. Essa é uma diferença em relação às gerações anteriores. Sempre nós tivemos disponível para nós fatores para nos viciar, mas hoje está muito mais disponível, muito mais fácil o acesso. E nesse sentido, é como Joana de Ângeles traz para nós. O mundo hoje está muito predisposto ao vício. Por isso nós precisamos reforçar a nossa vigilância e a nossa atenção. O vírus do Covid não deixou de existir, mas hoje a gente não precisa estar aqui todo mundo com máscara mais. Naquela época a gente precisava. Então hoje é como se em relação aos vícios, a gente tem que estar com a máscara, porque nós estamos no ápice da predisposição para se viciar. Em diferentes, tanto nas substâncias quanto nos comportamentos. E aí aqui nós temos uma explicação nesse livro Vivência do Amor em Família, do Divaldo, sobre o mecanismo que o vício serve e se instala nas nossas vidas, né? Então o Divaldo traz assim para nós. Todos nós, como a gente já falou, somos almas com uma história, somos almas imortais. E nesse processo, nós fomos acumulando conflitos psicológicos, né? Então, todo mundo que está hoje aqui no planeta Terra tem os seus conflitos com o seu próprio passado espiritual. E ele coloca que muitas vezes esses conflitos, eles são gerados por uma falta de propósito, por uma falta de um objetivo claro e coerente para a nossa vida interior. Então, às vezes, a gente não tem essa convicção tão clara do porquê eu, espírito, estou aqui. E isso gera um conflito no meu cotidiano. E desse conflito, dessa ausência de uma razão superior, né? O que ele chama de vazio existencial, desse vazio existencial, a gente parte para uma busca do prazer. Eu estou sentindo um vazio tão grande dentro de mim, uma falta de sentido, de propósito na vida, uma desconexão com tudo, que eu vou partir para uma busca de algo que me dê prazer. E eu vou buscar na matéria. Porque quando a gente tem um sentido existencial, propósito, a gente pode achar esse prazer numa oração, numa meditação, numa boa música que a gente ouve, mas se eu não tenho esse sentido existencial fortalecido dentro de mim, isso não me alimenta. E aí eu começo a buscar nas coisas da matéria, nos convites do mundo, que a gente viu que hoje existem inúmeros, um prazer.
que é um prazer que é sempre imaterial, imediato e vicia. Nesse processo, o campo para se viciar está aberto. Então, o que Divaldo traz para nós é que a origem dos vícios em nós, ele vem muitas vezes desse conflito psicológico por a gente não estar com uma clareza do nosso propósito, do nosso sentido existencial. E aí aqui eu quero citar para vocês também, nas minhas pesquisas sobre vício, rapidamente um experimento que foi realizado na década de 70 e que ficou conhecido como o Parque dos Ratos. Então, naquela época, os cientistas estudavam a viciação colocando ratinhos isolados em gaiolas e daí eles ofereciam água pura e água com substância viciante. E os ratinhos, então, só queriam a água com substância viciante e ficavam naquilo ali. Então, ali, eles demonstravam o quanto aquela substância gerava dependência. E um pesquisador olhou para aquilo e falou assim, olha, mas eu acho que a gente precisava melhorar a condição desse rato, porque eu, numa situação dessa, também, você não tem nada, você está numa gaiola fechada, não tem interação nenhuma, vamos mudar essa condição e ver o que acontece. E aí ele criou o Parque dos Ratos. Ele colocou um espaço enorme, 200 vezes maior do que uma gaiola, e ele colocou bola, caixa, outros ratos, diversão, colocou alimento, colocou a água viciante e a água normal. E o que foi observado é que os ratinhos não iam mais na água viciada, na água com substância, com droga, com substância viciante. Então esse experimento, ele serviu para mostrar que o contexto importa. Que o vício, ele não fala só da dependência química da substância, mas ele fala também de uma ausência na vida daquele ser. Ali, no caso dos ratinhos, era a ausência de tudo. No caso aqui que a gente está vendo, é a ausência de um sentido existencial, de um propósito. Então, o vício em si, ele é um problema, porque ele é uma dependência e prejudica a vida da pessoa, como a gente viu lá atrás, mas ele é mais do que isso. Ele conta para nós de uma ausência que está acontecendo na vida daquela pessoa e que muitas vezes ela não tem consciência. Não é um processo tão simples assim. Ah, me falta isso, vou comprar e não tenho mais dependência. Não é, são processos psicológicos profundos e muitas vezes a gente precisa de muito esforço para conseguir descobrir que ausência é essa, que me faz buscar no vício um prazer que eu preciso para a minha vida. E, de novo, no livro ali de Ivan de Albuquerque, Avisos Espíritas à Juventude, a gente tem um capítulo, que é o 5, que chama Lutas Pessoais. E aqui ele fala aos jovens. Olha o que ele fala. Todas as pessoas têm lutas contra os vícios. Todas as pessoas. Todas as pessoas têm lutas com o seu passado e precisam de força para domar as doenças. De vício, ele passa a chamar de doença. Sim, são doenças que se alojam no perispírito, o laço que une o corpo e o espírito. E, no corpo carnal, demora a haver a cura. Então, Ivan de Albuquerque mostra para nós que o vício, ele não se instala no corpo, ele não vem do corpo, ele vem do perispírito. Então, quando a gente lesa por um vício o nosso corpo, essa lesão não está só no corpo, ela também vai para o nosso perispírito. E muitas vezes a gente vai carregando isso de existência em existência. Por isso, lá naquela adolescência onde eu estou me reconectando com o meu passado espiritual, eu me torno presa tão fácil, porque quem aqui sabe o que foi na encarnação passada e se tinha algum problema com vício ou não? Ninguém sabe. Então, por isso que quando eu, de 15 anos, tomo um gole de cerveja e o meu colega toma um gole, pode ser que
eu desperte um processo e ele não. A gente não sabe. Então a gente nunca sabe o que esse passado espiritual nosso traz, mas nele, nessa nossa alma, estão essas doenças que ele coloca, né? Esses vícios que a gente vem lutando há muito tempo para combater, para se livrar. Às vezes a gente vem nessa oportunidade reencarnatória querendo muito se livrar de um vício. E aí a gente cede ao primeiro gole, ao primeiro trago, às 40 gramas de maconha, a 2 horas no celular todo dia, a pornografia, e aí a gente vai. Porque a gente não está indo só com a nossa estrutura orgânica de agora, a gente está indo com toda a força da nossa alma naquela substância, naquele comportamento viciante. Ele fala assim: os vícios têm raízes na alma. Por isso, muita gente os tem como uma segunda natureza e não vê nada demais nisso. Aqui é a armadilha de nós para conosco mesmos. A gente sabe que aquele comportamento não é bom, mas a gente normaliza. Ah, não tem problema, todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo hoje está ficando, olha como todo mundo fuma maconha. Então a gente vai, todo mundo tem rede social, tem TikTok, faz isso, faz aquilo. E a gente consegue normalizar porque aquilo já está instalado em nós. E nesse sentido é uma armadilha, e a gente se lembra daquela frase de Paulo, né? Paulo fala assim: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então, é tão difícil se livrar de algo que está arraigado em nós, que mesmo Paulo, já no seu apostolado, ele queria agir de uma forma, já de acordo com os preceitos de Jesus, agir no bem, mas quando ele se pegava agindo, ele estava agindo como um homem velho, ele estava fazendo o que ele não queria fazer. E o que ele queria, que ele sabia que era o certo, isso ele não conseguia ainda. Somos nós lidando com as nossas tendências de viciação. Por isso, quando a gente está na juventude, a gente não deveria nem começar. Porque nós, na vida adulta, temos os nossos vícios. É como ele falou aqui, ó, todas as pessoas têm luta contra os vícios. Se não são vícios de substâncias, são vícios comportamentais. Então, que pelo menos os das substâncias, a gente não escolha mais para as nossas vidas. A gente já tem tanto trabalho para fazer, como essa alma imortal que quer evoluir, que quer crescer, que quer aproveitar essa oportunidade, né? Então, é necessário clarear para nós, jovens, e para nós, pais, responsáveis, educadores, a profundidade desse tema, para que a gente não caia no erro de simplificar tudo. Ah, isso é falta de vontade. Você quer, você larga. Aborrecência. E nem se deixe levar pelo contexto da atualidade que normaliza tudo. Até 40 gramas de maconha. Hoje tá tudo pode, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio nesse meio. E embora os vícios não se restringam às drogas, a questão das drogas, quando a gente fala da juventude, ela se torna ainda mais séria e ainda mais grave, e os jovens ainda mais grupo de risco. Quando lá no começo eu comentei que os jovens são imaturos, né? Isso hoje tem um respaldo da neurociência para a gente poder falar isso, porque fica parecendo que a gente está desmerecendo os jovens, mas não é. Hoje já se sabe que o nosso córtex pré-frontal só termina de se formar com 25 anos. E é esse córtex pré-frontal que é responsável pela tomada de decisão, por avaliar consequências e fazer planejamentos, por controlar os nossos impulsos e por fazer um julgamento com avaliação de risco. Então, a parte do nosso cérebro que faz tudo isso daqui é esse córtex pré-frontal que só termina de se formar com 25 anos. Então, eu com 18, eu não tenho realmente condição de avaliar se aquilo vai me fazer tão mal quanto vai, entendeu? A gente se torna imaturo nesse sentido. E
E antes do córtex pré-frontal estar pronto para as tomadas de decisões, quem decide? Como que uma criança decide? E assim, jovens, a mudança não é da noite para o dia, né? Não é assim, hoje meu cérebro está assim, fiz aniversário, meu cérebro está assim. São anos mudando. Mas uma criança, ela toma decisão a partir do que a gente chama de sistema límbico. É uma outra estrutura cerebral. É uma estrutura mais interna, mais primitiva. É a parte emocional e impulsiva do nosso cérebro. Aquela que busca gratificação imediata e não consegue fazer longo prazo e causa e consequência. Então, quando eu estou falando de droga, de substância química que altera tanto o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa vida, que leva à morte, inclusive, eu preciso entender que o impacto disso no meu corpo e em mim é muito grande. É muito grande. E eu, com um cérebro imaturo, não tenho, em hipótese alguma, condição de avaliar se aquilo é bom ou não é. O adulto, em tese, teria. Em tese. Porque se a gente visse o que uma droga faz com uma pessoa, ninguém ia nem pôr a mão. Tipo, tem ali, eu vou passar do outro lado da rua, não vou passar nem perto, porque não quero nem encostar nesse negócio. Né? Mas a gente relativiza tudo. O álcool é a mesma coisa. O álcool, ele vai bem, né? E hoje já tem pesquisas comprovando que qualquer quantidade de álcool faz mal. Mal para a saúde mesmo, né? Não tem mais aquela de, uma taça de vinho por dia ou tantos ml. Hoje já não se tem mais isso. A ciência já provou que qualquer quantidade de álcool faz mal. Assim como o cigarro faz mal. Se quer usar, tudo bem, mas não queira convencer de que não faz mal. Né? Então a gente precisa ter essa clareza de que a juventude é o grupo de risco dos vícios e das drogas por todas essas razões que nós falamos, orgânicas, emocionais e espirituais. E aí entra o nosso papel de educador, de ser uma referência positiva para essa juventude. Uma referência positiva não é aquela que se coloca como um amigo jovem, vamos para a balada junto, mas também não é aquela tão distante que nem vem falar comigo desse assunto que eu não quero. A gente precisa estar aberto ao diálogo, mas no diálogo nos colocarmos como pai, como mãe, como evangelizador, como professor. Não estou dialogando com um jovem como um outro jovem, eu estou dialogando como um adulto que apresenta uma diretriz segura, mas dialoga. Né? E aí, para a gente finalizar, eu vou de novo recorrer ao livro do Ivan de Albuquerque, que ele tem um capítulo chamado O Novo Homem Novo. E esse capítulo, onde ele fala diretamente aos jovens, ele fala assim: dá pena de ver tantos jovens que não ligam para os conselhos dos mais experientes. Não ligam para nada e parecem que andam no vácuo moral. Há muitos jovens assim, que andam no vácuo moral, que não têm o sentido existencial, que não estão buscando entender e se relacionar com Deus. Mas muitos jovens há que pensam na vida futura, na terra mesmo, e escolhem um caminho de honra, de sabedoria e de verdade. Muitos jovens há que buscam inspiração nos céus e escolhem uma estrada de estímulo ao bem, de valores morais e de renovação. Muitos jovens há que procuram os conselhos das almas nobres e escolhem um itinerário de aprovação do coração, de amor ao próximo e de saudável alegria com a vida. E nós, se olharmos para a história do cristianismo, vamos encontrar esses jovens sempre. Desde João, que foi convidado por Jesus com 17 anos para ser o seu apóstolo, desde os jovens que acompanharam Paulo no seu apostolado, e assim a gente vai vendo inúmeros exemplos de jovens que desde muito cedo
escolheram seguir o caminho de uma vida moral correta, escolheram seguir o caminho que Jesus nos ensinou, né? E se a gente quiser vir para bem recente, nós temos a própria história do Divaldo Pereira Franco, que muito jovem começou a Mansão do Caminho, uma obra assistencial maravilhosa. Então, há muitos desses jovens também. E ele finaliza o capítulo dizendo assim: vamos, juventude, vamos caminhar com o espírito de um novo homem novo, sem ingenuidade, com um novo homem crístico, que faz tão bem a gente. Vamos, juventude, o Mestre Jesus está aguardando-a, pois o mundo precisa da juventude comprometida com o bem. E isso é muito verdadeiro. O mundo precisa da juventude comprometida com o bem. E eu encerro cumprimentando vocês jovens que estão aqui hoje e que são jovens comprometidos com o bem. Obrigada, gente. Então, agradecemos a Inês pela excelente palestra, enriquecendo a Semana da Família. Eu tenho certeza que muita gente deveria escutar essa palestra. Muitos jovens, muitos pais, adultos, que foi muito bom. Nós lembramos que amanhã nós temos o encerramento da nossa Semana da Família com a palestra de Denis Vende, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec da Lapa, com o tema Família como ambiente propício para o desenvolvimento dos valores essenciais para a evolução. Temos também na entrada a Feira de Livro Espírita e também a exposição de trabalhos realizados pelo Departamento de Serviço Social, cujo objetivo é obter recursos para ajudar famílias necessitadas do nosso município. Após a prece, vocês aguardam, nós teremos o sorteio de um livro e, na sequência, o passe. Então, para encerrarmos, eu convido Denise Moraes Melvique, setor de atendimento espiritual, para conduzir nossos pensamentos da prece. Após termos ouvido essas palavras tão esclarecedoras proferidas pela nossa palestrante desta noite, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida e agradecer por termos um lar para o qual voltar, uma família para amar, enquanto tantos irmãos vagueiam solitários pelo mundo afora, sem usufruir dessa dádiva que nos foi concedida. Valorizemos essa sagrada oportunidade de exercitar o perdão, a tolerância, a compreensão, construindo assim laços sólidos que se perpetuem através dos tempos. Que a cada dia lembremos de olhar com carinho para quem esteja ao nosso lado, buscando compreender seus anseios, suas necessidades, suas expectativas. Não sejamos cegos em relação à dor que possa estar morando dentro de seus corações, as quais muitas vezes escondem o mais recôndito do seu ser. Vamos amar, amar como em profusão e seguir juntos, de mãos dadas, amparados pelos exemplos deixados pelo Divino Cordeiro. Que assim seja. Obrigada, Inês. Vou falar mais uma coisa para a nossa Inês. A casa é sua, quando quiser vir, você vai fazer. Eu vou sortear um livro agora, vocês têm a mensagem, vocês têm um número